Olá, meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu fazendo o Bookshop Tour, dando continuidade nessa saga que eu estou fazendo, que eu estou fazendo pouco a pouco, para não ser cansativos para vocês e nem para mim. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Antes de eu mostrar os livros, gente, eu queria dar alguns recadinhos. Eu tive que tirar esses livros de onde estava, porque esses livros estavam em uma parte de uma estante que eu tenho aqui na minha biblioteca, que ia ser muito difícil de eu estar filmando para vocês. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês onde que eu guardo esses livros, para vocês entenderem como ia ser difícil para eu mostrar para vocês esses livros, e porque a iluminação não bate muito bem ali. E outros recadinhos, eu ainda estou fazendo o meu Instagram literário. Depois eu vou deixar no box de descrição o, o Instagram, tá? Que eu estou fazendo, tá? Agora eu vou mostrar os livros, né? Então eu resolvi tirar desse lugar que estava, vou mostrar um por um para vocês, tá? O primeiro que eu tenho para mostrar para vocês, esse livro é um dos livros mais antigos que eu tenho aqui na minha coleção. Ele é da editora Record barra Altaia e ele é do ano de 1995, que é Mestres da Literatura Contemporânea, do Patrick Suzik, O Perfume. Essa edição antiga, gente. É a história de um serial killer, né? Tem uma nova tiragem, não nessa edição, né? Capa dura e tudo. O outro livro que eu também tenho, que é mais antigo do que esse, gente, é do Exorcista, de William Peter Blair, que foi lançado pela editora Nova Fronteira, que é a nona edição, que é, nessa minha edição é do ano de 1970. Nessa edição aqui, gente, olha como ela tá bem detonadinha, olha a lombada, tá bem amarelada, olha a clássica cena quando o padre Mary chega na casa da Regan. Ó, olha a diagramação. Lógico, gente, eu tenho outro livro do Exorcista, né? Esse aqui foi de um primo meu. O outro livro que eu tenho aqui é As Meninas, da Lígia Fagundes Teles, da editora Ciclo do Livro, nessa edição capa dura. Tá um pouco as folhas amareladas. Aí eu tenho desculpa, de Elsa Morante, também na editora Ciclo do Livro. É uma história de Segunda Guerra, Primeira ou Segunda Guerra, não me lembro agora. Aí eu tenho a minha série da Sarah J. Maas. Eu tenho o primeiro volume, que é A Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, ainda não lidos. Tenho o segundo volume, que é Casa de Céu e Sopro. O terceiro eu ainda não tenho. Aí eu tenho essa série do Outland, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. É uma série, gente, que eu não vou dar continuidade, porque acho que são 7 livros e é uma história de viagem no tempo com romance. A série eu assisti, eu não gostei, então, por eu não gostar da série, eu nem vou dar chance pro livro, não. O outro do ciclo do livro é Filhos e Amantes, de D.H. Lawrence, ciclo do livro. Gente, se vocês vão em uma sebo e ver essas edições do ciclo do livro, pega os livros, porque as histórias deles são excelentes. Eu tenho da Orhan Pamuk, Neve. Eu tenho também Quem Sabe um Dia, da Laurie Graham, daquela moça que fez Tal Mãe Tal Filha, né? Nossa, eu lembro na época, né? Teve muita gente comentando desse livro, falaram que nem foi ela que escreveu, falaram, né? Não sei. Aí eu tenho do Augusto Cury, do Vendedor de Sonhos, O Chamado. É um psiquiatra, né? Bem renomado no Brasil. Ele já tem vários livros publicados. Eu tenho da Luciana Milici, A Página Perdida de Camões, O Enigma dos Lusíadas. Gente, eu nunca li os Lusíadas.
Acho que eu vou começar por essa edição aqui. E tem O Inquisidor, do Valério Evangelisti, da editora Conrad. Aí eu tenho O Fio, de Vitória Slotsky. Tenho também da Mary Del Priori, Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil. O Sun Tzu, A Arte da Guerra, os 13 capítulos originais. Eu tenho Carlota Joaquina, A Rainha Devassa, de João Felício dos Santos. Eu gosto da literatura brasileira, gente. Eu gosto. Do Raymond Chandler, Louva-a-Deus. Nossa, tá no reflexo aqui. Eu tenho A Máquina Fantástica, de Bioy Casares. Do Júlio Cortázar, Todos os Fogos Fogo, que é um livro de contos, se eu não me engano. Jornada de Esperança, de Brian Aldiss. Esses são do ciclo do livro, gente. Por que eu falo para vocês quando vocês vão em sebo, se vocês verem qualquer livro da editora Ciclo do Livro, porque essa editora, ela tinha o costume de trazer livros clássicos, livros assim que outras editoras não iam trazer, e são histórias maravilhosas, gente. Melhores do que as que estão saindo hoje em dia. Esse barulho de fundo, gente, porque tá esses caminhões de propaganda do Antônio Burgess, A Última Missão. Eu tenho também Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, de Alexandre Solzhenitsyn. Gente, esse livro aqui é bem difícil de você achar. Aí eu tenho a Biblioteca Planeta Nostradamus, O Segredo das Centúrias. A edição bem antiguinha, bem velhinha, gente. Olha a diagramação, pequena ainda. Aí, da Alice Walker, eu tenho A Cor Púrpura, nessa edição também do ciclo do livro. Eu tenho a edição antiga, né, do Arquipélago Goulart, do Alexandre Solzhenitsyn. Esse livro, gente, teve uma nova tiragem, tá um absurdo o preço. Aí eu tenho do José de Alencar, o Guarani, nessa edição capa dura, que imita couro. Aí eu tenho do José J. Veiga, Sombra de Reis Barbudos. Do Jean Charles de Fontbrun, Nostradamus, historiador e profeta, que é uma mini biografia dele. Sabe, gente, sigo do livro e falando a biografia do Nostradamus, eu paguei R$ 10 de uma sebo perto da minha casa. Caravanas, de James A. Michener. Não sei se eu falei o nome dele certo. Do Nikos Kazantzakis, A Última Tentação de Cristo. E do Irving Wallace, eu tenho 7 minutos. Aí eu tenho aquela minha série da Sarah J. Maas, O Trono de Vidro. Eu só tirar esses livros, gente. Eu tenho o volume 1. Eu não li ainda, eu comecei a ler, só que eu acabei parando. O volume 1. Eu tenho o volume 2, Coroa da Meia-Noite. Nossa, quem fez a ilustração dessas capas, acho que cagou na ilustração. Olha que capa feia, gente. Herdeira do Fogo, volume 3. O volume 4, Rainha das Sombras. O volume 5, Império de Tempestades. E o volume 6, Reino de Cinzas. É um calhamaço, gente.
Eu não sei se eu já falei no canal, mas eu gosto de livros grossos. E esse, Torre do Alvorecer, que é um romance à parte, né, do Trono de Vidro. E eu tenho também, que parece que são contos, A Lâmina da Assassina, que são histórias de Trono de Vidro. Falam que é melhor começar por esse, para depois começar a série original, né, não sei. Aí eu tenho o do Dante Alighieri, a Divina Comédia. Eu tenho nessa edição da editora 34, que é uma que vem 3 volumes. Eu tenho aí Paraíso, Purgatório e Inferno. Tenho Entre a Fé e o Pecado, de Piers Paul Ruide, não sei se eu falei o sobrenome certo. Tenho do Richard Adams Chardick, que é a história de um urso. Eu tenho nessa coleção que vem seleções de louros, acho que é assim que se fala nessa coleção, seleção de livros, desculpa, gente. E nessas coleções, ela geralmente vem 4 livros. Nessa minha edição, eu tenho O Advogado de Porta de Cadeia, O Anjo de Morgan Hill, O Vale do Dinossauro e Sobrevivendo com Lobos. Eu só mandei essa edição por causa de 2 livros que eu quero ler, que é O Vale do Dinossauro e Sobrevivendo com Lobos. Nessa edição aqui, tá bem detonadinha, a gente sabe que tem um monte em sebos. Eu só tenho esse livro por causa do Vale dos Dinossauros e Sobrevivendo com Lobos. Quando eu era mais nova, né, lá quando eu tinha meus 15 anos, teve um autor, acho que é turco, é árabe, gente. E ele fez muito sucesso, tanto que hoje em dia ele deu uma sumida, né? Eu tô falando do Caleb Hosseini, que é o autor de O Caçador de Pipas. Aqui é A Cidade do Sol, que fala maravilhas desse livro, e O Caçador de Pipas. Eu tenho também A Verdade Lançada ao Solo, do Paulo Rosebal, da editora Record. Eu tenho O Segredo de Avicena, de Hélio Charles de Man, que é uma aventura no Afeganistão. Eu tenho também do Vittorio Gali, Tuparites e as Serpentes do Céu. Esse livro, gente, tá sendo bem difícil de achar em sebo também. O penúltimo eu tenho da escritora Driti Uringa, A Distância Entre Nós, da editora Nova Fronteira. E o último, aqui, gente, quando lançou o Código da Vinci, né, que teve todo aquele burburinho, porque a publicação estava dando muita dor de cabeça, porque a igreja estava boicotando a publicação desse livro. Lembra dessa história? Na mesma época, um tempo depois, saiu uma edição ilustrada do Código da Vinci, que é a edição especial ilustrada do Dan Brown. Essa edição, para vocês terem noção, gente, olha as ilustrações. Eu comprei numa promoção que a Submarino fez na época. Sabe quanto que eu paguei? R$ 10. Olha a ilustração. E é o romance original mesmo do Código da Vinci, mas com essas ilustrações. Pessoal, esse eu não vou mostrar eu vou mostrar para vocês aonde que eu peguei esses meus livros, para vocês entenderem o porquê de eu não ter gravado lá mesmo, tá? Espera só um minutinho. Então, pessoal, aqueles livros que eu mostrei todos, eles saíram daqui, desse meu rack. Tem 3 carreiras e olha como ele é escuro. Então não ia ter como eu estar mostrando para vocês aqui, porque a iluminação não chega até aqui.
ia ser muito difícil de eu estar tirando os livros para vocês, né? E esse meu móvel, ele fazia parte de um móvel em cima, só que ele estava com alguns problemas esse meu móvel e iam jogar fora, então eu falei, a pessoa me dar, eu me livrei da parte de cima, que tinha mais, que era um rack, né? Que tinha mais repartições em cima, só que estava quebrado. Então eu tirei a parte de cima e eu fiquei com esse móvel aqui de baixo, onde eu reaproveitei e coloquei os meus livros. Aqui, gente, se vocês forem olhar também, essa minha parte aqui, ele é de uma, era de uma cristaleira também. Só que a cristaleira quebrou e iam jogar esse móvel fora, então eu peguei e reaproveitei a parte de baixo. Tá uma baguncinha, mas é que eu vou reorganizar, tá, gente? Com essa história de book haul, é... tá fazendo uma zona aqui na minha biblioteca. Mas, ó, hoje eu mostrei os livros dessa minha parte aqui. Eu não vou mostrar dessa, porque atrás dessa pilha de livro tem mais duas pilhas atrás. Como a de baixo também tem mais duas pilhas de livros atrás dessas pilhas aqui. E aqui é a mesma coisa. Então, para não ser cansativo nem para vocês e nem para mim, eu só fiz o bookshelf dessa parte aqui, tá bom, pessoal? É isso, pessoal. O vídeo de hoje é eu mostrando só essa pequena pilha de livros do Bookshop Tour, porque eu não quero fazer um vídeo longo para vocês, para não ser cansativos para vocês e nem para mim. Então, se você gostou, dá um joinha, me ajude também a crescer, né, para esses meus vídeos chegar para mais pessoas. Quanto mais vocês compartilham e curtem, mais vai chegar para as outras pessoas. Sábado agora eu vou fazer aquela técnica dos 50%, né, que eu ainda não fiz, eu acho que é 50%, né, mas que eu vou estar fazendo, tá? Se você gostou, dá um joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau.